Capítulo 4. Potência de vida, envelhecer e a arte de viver com desejo e presença. 4.1. Preservar o brilho no olhar. Há momentos em que a diferença entre duas vidas não se revela apenas na forma como um corpo anda, respira ou atravessa o espaço, mas no modo como a vida ainda se acende diante do que lhe aparece. A praça voltou a me ensinar isso numa cena pequena, quase irrelevante à primeira vista. Um cachorro se soltou da guia por alguns segundos e atravessou o caminho em disparada, leve e desajeitado, com aquela alegria excessiva dos corpos que ainda não aprenderam a se conter. Nada de importante aconteceu. O dono o chamou logo em seguida. Algumas pessoas sorriram, e em poucos instantes a cena se dissolveu como tantas outras que não deixam vestígio. E, no entanto, foi justamente ali que algo se deixou ver com mais nitidez. O primeiro homem acompanhou a corrida do animal com os olhos, mas sem que sua expressão realmente se alterasse. Não havia incômodo, nem reprovação, nem indiferença propriamente dita. Havia antes uma espécie de neutralidade cansada, como se o mundo ainda passasse diante dele, mas já encontrasse pouca superfície onde bater. A cena existia, mas não despertava nada nele. Pouco depois, o segundo homem atravessou o mesmo trecho, e ao ver o cachorro passar em disparada, deixou escapar um sorriso breve, involuntário, desses que nascem antes de qualquer decisão. O rosto se abriu, o olhar ganhou brilho por um instante, e havia ali menos uma reação ao animal do que um sinal de algo mais fundo. A vida ainda respondia com vivacidade ao que tinha diante de si. A diferença era mínima, caberia inteira em 2 ou 3 segundos, mas talvez dissesse mais do que longas descrições. Não se tratava de gentileza, de humor ou de temperamento apenas. O que a cena deixava entrever era uma diferença de potência. Em um, a vida parecia mais recolhida à tarefa de continuar. No outro, ela ainda conservava alguma sobra de entusiasmo, alguma prontidão para se erguer, algum resto de alegria não inteiramente domesticada. Um seguia atravessando a manhã, o outro também, mas em um deles ainda havia chama. Talvez seja justamente aí que a questão deste capítulo comece. Porque envelhecer não é apenas ver o corpo mudar com o tempo, é também assistir ao que acontece com a potência de vida que um corpo consegue sustentar ao longo dos anos. Há existências em que, mesmo atravessadas por dor, perdas, cansaço e limitação, algo ainda se mantém aceso: o desejo, o ímpeto, a capacidade de vibrar, a possibilidade de ser tocado sem imediatamente se fechar. E há outras em que, muito antes do colapso orgânico, a vida parece já ter recuado para uma zona mais pobre de intensidade, como se quase toda a energia estivesse comprometida com o simples esforço de persistir. Em ambos os casos, os anos passaram. Em ambos, o tempo deixou marcas. Mas entre um e outro, há uma diferença difícil de capturar em exames, laudos ou estatísticas. A diferença entre uma vida que ainda se afirma e outra que vai, pouco a pouco, reduzindo-se à administração de si. A diferença entre conservar funcionamento e conservar chama. A diferença entre esses dois modos de envelhecer não cabe inteira na biologia, embora a biologia importe. Não cabe inteira na história, embora a história também pese. Não cabe inteira na espiritualidade, no trabalho, na alimentação, no movimento, ou nos contextos que cada um atravessou, embora tudo isso participe da cena. Há ali também algo mais difícil de medir e, ao mesmo tempo, impossível de ignorar: o teor de força com que a vida ainda pulsa em cada existência. Uma parece ter conservado brilho, apetite, impulso. A outra parece ter sido, aos poucos, persuadida a viver num regime mais baixo de intensidade. Se os capítulos anteriores procuraram mostrar que o envelhecer é espiritual, histórico, social, biológico e corporal, este capítulo precisa dar um passo adicional. Precisa perguntar o que acontece com a potência de vida ao longo do envelhecimento. Não apenas o que o tempo retira de um corpo, mas o que, apesar do tempo, ainda permanece capaz de desejar, de vibrar, de se entusiasmar,
de afirmar presença. Porque envelhecer não é somente durar, é também conservar ou perder a força com que a vida ainda se acende em nós. 4.2 Envelhecer não é apenas durar. Muitas vezes, quando se fala em envelhecer, pensa-se logo em sobrevivência cronológica. Viver muito tempo parece, por si só, um bem evidente. E, sem dúvida, há algo profundamente valioso no prolongamento da vida. Mas seria insuficiente reduzir o envelhecer à simples continuação biológica. Durar não é o mesmo que viver em presença. É possível avançar no tempo ainda interiormente desperto. E é possível atravessar décadas como quem apenas vai sendo levado. Essa diferença não deve ser lida de modo cruel. Não se trata de culpar quem envelhece cansado, diminuído ou esvaziado. Trata-se de reconhecer que há modos diferentes de envelhecer, e que esses modos não se explicam apenas pelo calendário. Há pessoas com limitações severas que ainda assim conservam relação viva com o mundo. Há outras que, mesmo mais preservadas fisicamente, parecem já ter se retirado de si mesmas. Isso mostra que envelhecer diz respeito também a uma economia interior da existência. A potência de vida, nesse sentido, não se confunde com vigor bruto. Ela é mais sutil. Está no olhar que ainda se interessa, na pessoa que, mesmo lenta, ainda se organiza para sair de casa, na vontade de ver gente, de sentir o sol, de tomar um café fora, de perguntar as horas, de buscar os netos, de ouvir uma história, de contar outra, de abrir a janela pela manhã, de cuidar de uma planta, de dobrar a roupa com algum capricho. Está, sobretudo, no fato de que a vida ainda encontra lugar por onde circular. Spinoza ajuda a compreender isso quando pensa os seres não como substâncias fechadas em si, mas a partir de sua capacidade de afetar e ser afetados. Um modo de existir torna-se mais potente quando amplia sua força de perseverar, compor, agir e responder ao real. Torna-se menos potente quando essa força diminui. Deleuze, leitor decisivo de Spinoza, retoma esse ponto com uma pergunta que se tornou célebre: o que pode um corpo? A questão parece simples, mas altera profundamente nosso modo de pensar o envelhecer. Porque alguém em processo avançado de envelhecimento pode ainda poder muito, mesmo já não podendo tudo, e alguém aparentemente forte pode, em sentido existencial, poder muito pouco, se tiver perdido a capacidade de compor com a vida, de desejar, de criar, de responder ao mundo. Talvez possamos pensar essa potência como um fogo doméstico. Não o incêndio espetacular, não a chama grandiosa que consome tudo, mas aquele fogo simples e constante que mantém uma casa habitável. Há casas antigas em que o fogo ainda é aceso todas as manhãs. O café é coado, a chaleira esquenta, alguém abre a porta, ajeita uma cadeira, molha as plantas, conversa com o vizinho, liga o rádio, alimenta o cachorro. Há outras casas em que, aos poucos, esse fogo se apagou. A cozinha esfria, as janelas se abrem menos, os objetos permanecem mais imóveis, o ar fica mais parado. A casa existe, mas a vida circula menos por ela. Algo semelhante acontece com o envelhecer. Há existências ainda habitadas, há outras em que o fogo quase se extinguiu. Não se trata de elogiar a hiperatividade como se o bom envelhecer fosse de quem nunca para. Isso seria tolo e cruel. Trata-se de perceber a diferença entre alguém cansado que ainda deseja e alguém cansado que já começou a desistir. Entre alguém que diminuiu, mas continua presente, e alguém que já não se considera plenamente digno de presença. Entre alguém que amadurece e alguém que apenas suporta. 4.3 As biografias que o envelhecer não esconde. Diante da praça, um olhar apressado poderia dizer apenas que uma pessoa envelhece melhor e a outra pior. Mas essa comparação seria pobre. Ela reduziria a cena a uma diferença superficial de desempenho, quando o que está em jogo ali são duas trajetórias tornadas visíveis. A primeira pessoa pode ter acordado cedo a vida inteira, pode ter aprendido ainda menina ou menino que viver era, antes de tudo, dar conta. Dar conta do trabalho, dar conta da casa, dar conta dos filhos,
dar conta do patrão, dar conta da dor sem muito espaço para nomeá-la. Pode ter vivido décadas inteiras sem jamais elaborar para si a pergunta sobre o que queria fazer da própria existência, porque a urgência não lhe deu esse luxo, ou porque ninguém lhe ensinou que essa pergunta importava. Há vidas assim, vidas em que o desejo vai sendo substituído pela necessidade, e a necessidade, aos poucos, endurece em rotina. Nessas vidas, a pessoa aprende a suportar. E o envelhecer, fiel à história que o precede, incorpora esse aprendizado. Essa pessoa pode ter carregado peso demais, não apenas o peso literal do trabalho, mas também o peso de uma vida que exigiu demais e perguntou de menos. O peso dos silêncios engolidos, o peso das humilhações não respondidas, o peso de uma educação em que o corpo servia, mas não era escutado. O peso de ter sido durante muito tempo mais função do que presença. Envelhecer assim é carregar não apenas desgaste músculo-esquelético, cansaço ou perda funcional. É carregar uma biografia sedimentada nos gestos. A segunda pessoa talvez também tenha enfrentado muito. Seria ingênuo supor que a energia que ela traz seja sinal de uma vida fácil. Talvez tenha perdido pessoas, adoecido, conhecido medo, fracasso, escassez e desilusão. A diferença talvez esteja em outra parte. Talvez tenha encontrado ou construído brechas de elaboração, brechas de cuidado, brechas de alegria. Talvez tenha revisto caminhos, se permitido recomeçar, transformado parte da dor em prática de cuidado, parte da perda em laço, parte do sofrimento em sabedoria concreta. Seu envelhecer, então, não traz menos tempo, traz outro modo de ter atravessado o tempo. O envelhecer nunca diz tudo, mas sempre diz alguma coisa. O jeito de sentar no banco, de pedir informação, de organizar o tronco, de sustentar a cabeça, de olhar o chão ou o horizonte, tudo isso carrega vestígios do que foi vivido. Por isso a praça continua dizendo muito. Nela, aquelas duas pessoas não são apenas dois casos individuais, são duas formas de envelhecer tornadas visíveis. A primeira parece ter sido mais levada pela vida. A segunda parece ter participado um pouco mais da forma como a vida a levou. 4.4 Nietzsche e o envelhecer, entre o camelo e a criança. Para pensar essa diferença, Nietzsche oferece uma das imagens mais luminosas de sua filosofia: as três metamorfoses do espírito. Em Assim Falou Zaratustra, ele fala do camelo, do leão e da criança. O leão tem seu lugar importante, mas, para o que desejo ilustrar, o contraste mais fecundo está entre o camelo e a criança. O camelo é o espírito que carrega, ele suporta, aceita o fardo, inclina-se sob pesos diversos e prova sua força justamente na capacidade de aguentar. É o espírito do tu deves. Deve-se ser forte, deve-se obedecer, deve-se cumprir, deve-se suportar, deve-se servir. Em certo sentido, todo o processo de envelhecer passa por algo do camelo, porque toda a vida atravessa fases em que não há escolha senão carregar. Sustentar a família, trabalhar exaustivamente, enfrentar privações, manter-se de pé em meio ao caos, tudo isso exige força de suportação. Quando toda a existência se organiza apenas em torno da carga, a pessoa aprende a ser forte para obedecer, mas não aprende a criar. Aprende a resistir ao peso, mas não a inventar um sentido próprio para a travessia. Aprende a dizer eu devo, mas não aprende a perguntar eu quero. A vida se torna, então, um longo deserto de tarefas. Segue-se porque seguir é preciso, e se segue tanto, por tantos anos, que às vezes se envelhece sem jamais ter problematizado o que, afinal, era essencial. A criança, em Nietzsche, é outra coisa. Não é infantilidade, não é ingenuidade psicológica. A criança é começo, jogo, criação, inocência afirmativa. É a capacidade de produzir novos valores, de recomeçar, de dizer um sim criador à vida. A criança nietzschiana não desconhece o peso, ela vem depois dele.
Só pode existir porque o fardo foi atravessado. Mas nela a existência já não se reduz ao dever. Nela aparece a possibilidade de um novo começo. A diferença entre os dois modos de envelhecer na praça pode ser lida por esse contraste. A primeira figura pode ter se tornado, por dentro e por fora, um camelo antigo, não porque lhe falte dignidade, mas porque sua vida inteira pode ter sido uma escola de suportação pouco elaborada. O passo mede o chão, a respiração carrega a distância, os ombros conservam algo da carga, como se, mesmo agora, ainda não tivesse sido dispensada do fardo. A segunda, ao contrário, guarda algo da criança. Não a juventude, evidentemente, mas a disponibilidade. Há nela uma forma de leveza, não porque o mundo tenha sido leve, mas porque em algum momento soube ou pôde não fazer do peso a única linguagem da existência. Pense-se em duas pessoas que passaram a vida inteira trabalhando muito. Ambas envelheceram. Ambas têm histórias duras. Uma delas, porém, preservou pequenas zonas de criação. Dançou quando pôde, contou histórias, cultivou amizades, caminhou, riu, aprendeu receitas, cuidou do quintal, manteve o hábito de ler alguma coisa, ouviu música, inventou maneiras de fazer da vida mais do que mera resposta à necessidade. A outra fez tudo o que precisava ser feito, mas quase nunca saiu da lógica do expediente. Envelhece como quem ainda responde a uma convocação antiga, embora essa convocação já nem seja clara. Em uma, há ainda a criança. Na outra, talvez tenha restado quase só o camelo. O envelhecer, então, torna visível se o espírito conseguiu, ao longo da vida, ultrapassar ao menos um pouco a pura suportação. Um modo de envelhecer pode carregar o peso do tempo e ainda assim conservar jogo. Outro pode avançar como se fosse apenas a continuação endurecida de décadas de carga. Não se trata de culpar ninguém por isso. Trata-se de reconhecer que os modos de existir se depositam no envelhecer e reaparecem com grande nitidez à medida que o tempo se acumula. 4.5 No interior da tragédia, a vida. Nietzsche ajuda também a nomear algo que o envelhecer costuma ensinar com dureza. A vida não foi organizada para o nosso conforto. Há nela perda, conflito, risco, doença, fracasso, acaso e finitude. Desde o nascimento, viver é entrar num campo em que a dor e a instabilidade não são exceções raras, mas elementos constitutivos. Talvez por isso envelhecer exija mais do que bons hábitos ou boas intenções, exija estrutura interior. Não se trata de defender endurecimento emocional, muito menos cinismo. Trata-se de perceber que o ser humano, se quiser não ser completamente esmagado pelo real, precisa construir alguma forma de musculatura física, psíquica e existencial. O envelhecer cobra isso de modo mais agudo, porque nele as perdas tendem a se acumular. O corpo já não responde como antes, amigos morrem, diagnósticos surgem, o horizonte encurta, memórias voltam, dependências podem aparecer. Sem algum trabalho interior, tudo isso facilmente se converte em amargura, ressentimento ou desespero. Uma cabeça estruturada não é uma cabeça rígida. É uma cabeça que consegue suportar a verdade do mundo sem desabar a cada golpe. Consegue reconhecer o trágico sem fazer dele justificativa para desistir de viver. Consegue chorar, mas não se afogar apenas no choro. Consegue perder sem se transformar inteiramente em perda. Essa estrutura, quando existe, não aparece como discurso sofisticado, mas como forma de presença. A pessoa que continua em vida, mesmo ferida, costuma carregar algo disso. É por isso que a ideia de potência em Nietzsche não se confunde com otimismo ingênuo. A vontade de potência não é simplesmente querer dominar, crescer ou vencer. Em nível existencial, ela pode ser lida como capacidade de afirmar a vida apesar de suas durezas, incorporando o trágico sem reduzir-se a ele. A segunda figura da praça parece, nesse sentido, mais afirmativa. Não porque tenha sido poupada do sofrimento, mas porque não foi inteiramente colonizada por ele.
A primeira pode ter sido mais progressivamente capturada pela parte pesada da existência, como se a vida houvesse se tornado para ela cada vez menos afirmação e cada vez mais administração da fadiga. 4.6 Amor aos fatos. Reconciliar-se com o vivido para não envelhecer em guerra. No processo de envelhecer, poucas coisas pesam tanto quanto a relação com o passado. Quem avança no tempo carregando uma guerra íntima permanente contra o que viveu, tende a fazê-lo com uma espécie de rigidez amarga. Pequenos fatos reacendem antigas acusações. O passado torna-se tribunal incessante. A pessoa recorda não para aprender, mas para condenar, e essa condenação, repetida por décadas, desce para o corpo e para o humor como um sal que corrói. É nesse ponto que o amor fati de Nietzsche se torna decisivo. Amar o destino não significa gostar de tudo o que aconteceu. Não significa aprovar injustiças, romantizar a dor ou fazer da violência uma bênção secreta. Amor fati é algo mais sóbrio e mais difícil. Não viver em guerra permanente com aquilo que já foi. É não desperdiçar o resto da vida lutando contra a impossibilidade de desfazer o passado. Pense em alguém que continua organizando sua identidade inteira a partir do que não aconteceu. Eu devia ter escolhido outro caminho. Minha vida seria outra se eu tivesse dito sim. Tudo se perdeu naquele momento. Essas frases podem conter parcela de verdade, mas quando passam a estruturar a relação inteira consigo, produzem diminuição de potência. O presente já não tem espessura própria, é sempre comparado à sombra do que poderia ter sido. Aos poucos, a pessoa deixa de viver a vida que tem para continuar servindo a vida que não teve. O amor fati propõe outra atitude, não de esquecimento, mas de elaboração, não de negação da dor, mas de sua incorporação. Há feridas que não desaparecem, há lutos que não se resolvem como exercício de respiração. Há traumas, culpas, arrependimentos e faltas. A questão é, o que se fará com isso? Iremos transformar em identidade definitiva ou em parte de uma história que, embora marcada por falhas, não precisa permanecer escravizada a elas? No envelhecer, essa pergunta ganha urgência. O tempo restante já não é vivido da mesma maneira. Quem não se reconciliou minimamente com a própria trajetória corre o risco de passar anos demais em conflito com aquilo que não pode mais ser mudado. E isso pesa no humor, no olhar, na disposição, na forma de responder à vida. A segunda figura da praça pode não ser apenas mais ativa, pode ter aprendido, em alguma medida, a deixar o passado ocupar o lugar de passado. A primeira pode permanecer mais presa a antigas batalhas, não porque seja moralmente pior, mas porque pode não ter encontrado, ou construído, recursos para não envelhecer em guerra. Há um perdão necessário nesse processo, não um perdão irresponsável que transforma tudo em indiferença moral, mas um perdão lúcido que reconhece a condição humana. Erramos, perdemos o tempo certo em muitas coisas, não fomos tudo o que poderíamos ser. Houve medo, covardia, omissão, excesso, desorientação. Houve escolhas ruins. A pergunta decisiva é se vamos atravessar o tempo tentando ser juízes eternos dessas falhas ou se vamos aprender com elas, perdoar o que for possível e continuar. Em muitos casos, envelhecer com mais inteireza depende dessa coragem de não transformar o erro em identidade. 4.7 O eterno retorno e a prova ética do envelhecer. Há em Nietzsche uma imagem que atravessa esse tema com força singular, a do eterno retorno. Imaginemos a cena. Numa hora de extremo silêncio, quando a vida parece recolhida ao seu núcleo mais nu, alguém se aproxima, um demônio talvez, e sussurra. Esta vida, exatamente esta que você viveu e vive agora, com este corpo, estas perdas, estes amores, estas culpas, estes instantes e estes dias gastos, terá de ser vivida outra vez, e depois outra, e outra, sem fim. Nada será novo, nada será apagado. O menor gesto voltará, a dor mais funda voltará, o brilho mais breve voltará, a hesitação, o erro, o cansaço de uma tarde qualquer, o peso de uma notícia, a delicadeza de um encontro, tudo retornará na mesma ordem, com a mesma intensidade, incontáveis vezes.
Diante disso, o que faríamos? Receberíamos essa anunciação como maldição? Ou seríamos capazes de dizer sim? Mais do que uma doutrina cósmica, o eterno retorno pode ser lido como a mais radical das provas éticas. Até que ponto afirmamos a vida que nos coube viver? Essa pergunta é devastadora, porque elimina a proteção do adiamento. Obriga a olhar para a vida e perguntar se ela está sendo vivida de modo afirmável. Não de modo perfeito, porque isso seria impossível, mas de modo suficientemente verdadeiro para que a repetição não pareça maldição pura. Viver apenas por obrigação, por medo, por fuga ou por espera infinita do futuro torna essa prova quase insuportável. Viver com mais presença, mesmo entre dores, torna-a menos esmagadora. O envelhecer condensa essa questão. É como se, diante do tempo acumulado, a vida devolvesse ao sujeito a pergunta: você aceitaria repetir a forma como vive? Não se trata de culpa, trata-se de lucidez. A primeira figura da praça pode ser aquela em cuja presença essa pergunta dói mais. O gesto retraído e a economia de si fazem imaginar uma vida vivida mais no registro da necessidade do que da afirmação. A segunda, ao contrário, sugere uma vida que, ainda que imperfeita e ferida, pode ter sido mais assumida. Não porque tenha realizado tudo, mas porque, em algum grau, a habitou. É aqui que uma reflexão se torna fecunda. Que pensamentos passam por nossa cabeça 5 minutos antes de nossa morte? O que se pensa nesse instante? Talvez não exatamente o que imaginamos. A fisiologia da morte, o medo, a sedação, a doença e o estado de consciência alteram tudo isso de modos imprevisíveis. Mas, como figura filosófica, esse momento final continua poderoso. Porque pergunta: ao nos aproximarmos do fim, seremos capazes de estar minimamente bem conosco? Seremos capazes de reconhecer que fizemos o que pudemos com a vida que tivemos? Ou nos visitará sobretudo o desespero de perceber que passamos tempo demais fora de nós? Essa imagem dos 5 minutos finais não deve produzir pânico, deve produzir seriedade. Ela nos devolve ao presente, obriga a perguntar se estamos vivendo no passado ou no futuro em excesso. Viver no passado pode significar prisão nos arrependimentos, nos erros, nas cenas repetidas. Viver apenas no futuro pode significar adiamento permanente da experiência. Quando eu puder, quando eu melhorar, quando eu resolver isso, quando chegar a hora, em ambos os casos, a vida presente se enfraquece. Nietzsche desconfia profundamente dessas formas de ausência. A vida não se intensifica nem no remorso soberano, nem no adiamento infinito. Intensifica-se quando a pessoa se implica no agora com mais inteireza. Viver visceralmente, então, não é viver impulsivamente, é viver por inteiro, é não passar pela própria existência como quem a atravessa de raspão, é não terceirizar a vida para um futuro ideal ou para um passado que nunca se cala, é avançar no tempo podendo dizer: não foi sem erro, não foi sem dor, não foi sem perda, mas eu estive presente. 4.8 Oscilações da vida e a necessidade de sentido. Nem sempre a vida se sustenta na mesma altura de intensidade. Há períodos em que a pessoa se sente aberta, viva, capaz de agir, pensar, criar, e há períodos em que tudo desce. Amanhã custa a começar. O mundo perde cor. As tarefas antes simples se tornam excessivas. O desejo diminui. Isso é verdadeiro ao longo de todo o envelhecer. Seria violento exigir de alguém uma estabilidade ininterrupta de energia. A vida real não funciona assim. É por isso que a noção de devir, em Deleuze, ajuda tanto. A vida não é substância fixa. Não somos blocos prontos que apenas avançam no tempo linearmente. Somos atravessados por encontros, perdas, recomposições e transformações. Mudamos de intensidade, de relação com o mundo, de capacidade de resposta. Há fases em que se cresce, há fases em que se retrai, há momentos de germinação e momentos de seca. Pensar a vida como devir, mudança, permite reconhecer que oscilar não é fracassar. Oscilar é humano. A cultura contemporânea, porém, ensina o contrário.
valoriza a constância performática. O sujeito ideal parece ser sempre ativo, sempre firme, sempre equilibrado, sempre produtivo, sempre pronto. Quem sai dessa imagem tende a se sentir derrotado. O envelhecer, então, sofre duplamente, pelo cansaço real e pela culpa de já não corresponder ao ideal de vigor contínuo. O devir rompe essa tirania. Lembra que a existência é movimento descontínuo. Não se trata de desculpar tudo, mas de compreender a estrutura viva das oscilações. O problema não é oscilar. O problema é não ter para onde voltar quando a oscilação nos afasta demais de nós mesmos. E é aqui que se torna preciosa a ideia de um porquê. Quando a energia baixa, o que nos puxa de volta? O que nos chama? O que impede que a queda se transforme em moradia definitiva? Esse porquê pode assumir muitas formas. Pode ser compromisso com alguém, pode ser uma obra, pode ser o cuidado com os netos, pode ser a fidelidade a um valor, pode ser uma prática corporal, pode ser uma fé, pode ser um jardim, uma aula, uma carta, um projeto, uma comunidade, um livro inacabado, uma promessa, um amor, um serviço. O importante é que exista algo suficientemente claro para convocar a pessoa de volta quando a vida diminui. Porque a potência não se sustenta apenas por entusiasmo espontâneo, ela precisa de eixo. A segunda figura da praça sugere isso. Seu "preciso terminar minha corrida para buscar meus netinhos" diz mais do que parece. Ali há um porquê, há alguém esperando, há uma tarefa, há vínculo, há direção. O envelhecer, nesse caso, não se move vazio. Já a primeira figura pode não ter naquele momento um chamado tão nítido. A vida pode ter se tornado para ela mais repetição do que convocação. E quando isso acontece, as oscilações ficam mais perigosas. Cai-se e não se encontra logo o motivo de levantar. Em qualquer etapa da vida, mas de modo cada vez mais nítido à medida que o tempo avança, é decisivo saber por que ainda se vive. Não no sentido abstrato de uma resposta filosófica definitiva, mas no sentido concreto de uma ancoragem. O que me traz de volta? O que ainda me compromete com o mundo? O que ainda me faz desejar estar aqui? Sem esse eixo, a oscilação vira deriva. Com ele, até a tristeza pode ser atravessada com alguma chance de retorno. 4.9. O passado, o futuro e a coragem de permanecer no presente. Uma das maiores dificuldades humanas está na relação com o tempo. O envelhecer apenas torna essa dificuldade mais visível. Há pessoas que vivem quase inteiramente para trás. Sua memória não é elaboração, mas prisão. O vocabulário se enche de "se eu tivesse", "se não fosse", "eu errei", "não devia", "perdi", "já era". Outras vivem quase inteiramente para frente. Seu presente é sempre etapa provisória de uma vida que virá mais tarde, quando eu me aposentar, quando eu resolver isso, quando eu tiver tranquilidade, quando a vida melhorar. Ambas as formas de temporalidade roubam potência do presente. Retirar os arrependimentos do lugar soberano não significa apagar a responsabilidade. Significa recusar que o erro tenha a última palavra sobre a existência. Erros existem, estão presentes em toda a biografia. A maturidade não consiste em jamais ter errado, mas em aprender, reparar quando possível, transformar o erro em matéria de consciência e não em sentença perpétua. A pessoa que não consegue perdoar a si mesma envelhece estreita. A que se absolve levianamente envelhece rasa. A sabedoria talvez esteja em outro ponto: reconhecer a falha e ainda assim não abandonar a si. Quanto ao futuro, ele pode ser horizonte e também armadilha. Sem algum futuro, a vida empobrece. É preciso ter projetos, pequenas esperas, próximos passos, compromissos. O problema está em viver apenas para o futuro, como se o presente fosse sempre bastidor de uma vida que virá depois. Muitas existências adoecem assim. Tudo importante é adiado. À medida que o tempo avança, a pessoa percebe que o depois ocupou anos inteiros. E isso produz um sofrimento particular, o sofrimento de quem descobre tarde que a vida era isto.
Viver de maneira mais presente é, então, exigência ética. Não significa viver sem memória nem sem horizonte. Significa não desertar daquilo que está acontecendo agora. O café tomado hoje, a caminhada possível hoje, a ligação feita hoje, a conversa com a neta hoje, a ida ao médico hoje, o pedido de desculpas hoje, o alongamento hoje, a arrumação da casa hoje, o livro aberto hoje, o banho de sol hoje. A vida se faz aqui. E talvez os 5 minutos antes da morte perguntem justamente por isso. Você esteve presente enquanto sua vida acontecia? 4.10 Os 2 modos de envelhecer na praça. A praça permite então uma formulação mais nítida. Há entre aquelas 2 figuras uma diferença que não é apenas de energia física, mas de sabedoria existencial incorporada. Uma parece ter sabido, ao longo dos estágios da vida, conduzir melhor a própria potência. Isso não significa a ausência de queda, significa a capacidade de retomar, rever, não entregar inteiramente a existência ao peso. Pode ter havido infância difícil, juventude confusa, meia-idade exausta. Pode ter havido tudo isso, mas em algum ponto houve também interrogação, houve reflexão sobre si, houve trabalho de elaboração, houve cuidado, houve a pergunta: o que estou fazendo com a vida que me acontece? A outra pode não ter feito esse movimento com a mesma intensidade, pode ter sido conduzida pelos anos como se a própria vida fosse apenas sucessão de exigências exteriores. Trabalhou, cumpriu, aguentou, envelheceu, mas pode não ter sabido interrogar profundamente o que era mais importante. Não recolheu das experiências um saber de si suficientemente transformador. Foi sendo levada. E ser levado durante muito tempo deixa marcas profundas. O envelhecer aprende a obedecer ao tempo sem criar muito com ele. Essa imagem precisa ser mantida com cuidado, para não se converter em crueldade. Não se trata de ridicularizar o modo de envelhecer mais cansado, nem de glorificar o mais ativo como se fosse superior. Trata-se de perceber que o envelhecer mostra mais do que desgaste. Mostra também o modo como a vida foi respondida. Um modo de envelhecer pode tornar-se arquivo de perguntas, outro, arquivo de pesos. Um pode amadurecer com mais sabedoria de si, outro, com mais acúmulo de suportação não pensada. A primeira figura da praça pode não ter encontrado muitas oportunidades de parar e refletir. Pode ser que ninguém lhe tenha ensinado que a vida também pede elaboração. Pode ser que o mundo apenas exigisse serviço. Isso importa e impede qualquer julgamento simplista. Mas ainda assim, sua figura problematiza, porque mostra o que pode acontecer quando a existência se organiza por décadas, apenas como obediência à necessidade. A segunda mostra outra possibilidade, a de que, mesmo atravessado pelo tempo, alguém ainda possa manter relação mais viva com a própria potência. 4.11 O cavalo, o burro e outras maneiras de perceber o envelhecer. Essa reflexão ajuda a aprofundar o que se vê na praça. A partir de Spinoza, Deleuze desloca o modo mais habitual de classificar os seres. Em vez de compará-los primeiramente por espécies, formas ou categorias abstratas, por exemplo, dizer apenas que cavalo e burro se aproximam por serem mamíferos, quadrúpedes e visualmente semelhantes, ele propõe pensá-los a partir dos modos de existência que exprimem, pelo que podem, pela maneira como vivem, pelos afetos que os atravessam e pelas relações de velocidade, lentidão, servidão ou potência que os compõem. É nesse contexto que ganha sentido pensar que um burro de carga, submetido durante toda a vida ao peso e ao uso contínuo, exprime um modo de existência muito distinto daquele de um cavalo de corrida. O que importa aí não é apenas a diferença zoológica ou a proximidade anatômica entre eles, mas, sobretudo, o regime de vida que os constitui, o tipo de relação que mantém com o esforço e a maneira como suas forças são compostas. Nesse sentido, um animal explorado ao longo de toda a vida pode estar mais próximo, em seu modo de existência, de uma pessoa igualmente explorada e curvada por décadas de trabalho, do que de outro animal biologicamente mais próximo, mas vivido sob condições inteiramente diversas. Assim,
Se pensamos por essa chave, o burro e o cavalo talvez se aproximem mais do primeiro e do segundo personagens da praça do que entre si. O que está em jogo não é apagar as diferenças de espécie, mas mostrar que elas não são as únicas e, em certas situações, tampouco as mais reveladoras. O mesmo vale para o envelhecer. Dizer simplesmente que as duas figuras da praça estão envelhecendo é algo verdadeiro e, ao mesmo tempo, insuficiente. Essa categoria as reúne por um processo comum, mas não dá conta do que importa. Uma delas pode estar mais próxima em seu regime de vida de uma existência carregada, extenuada, habituada à servidão do peso. A outra pode estar mais próxima de uma existência atravessada por outra economia de energia, desejo e relação com o mundo. A comparação mais justa, então, não é apenas pelo avanço do tempo, é pela potência de existir que cada uma ainda exprime. Isso muda tudo, porque permite ver a praça não como cenário de dois processos abstratos, mas como encontro de dois modos de envelhecer. A primeira figura fala de longas servidões, de pesos acumulados, de uma existência talvez vivida mais sob necessidade. A segunda fala de manutenção de vínculo, de algum resto de jogo, de uma relação ainda afirmativa com o dia. Comparar por outras categorias é aqui um gesto de delicadeza filosófica. É recusar que palavras gerais apaguem as diferenças profundas entre formas de envelhecer. 4.12 Considerações finais. A praça volta a se abrir com outra densidade. Já não se trata apenas de duas figuras em uma manhã qualquer. Trata-se de duas formas de envelhecer tornadas visíveis. Em uma delas, o tempo parece vir acompanhado de retraimento, de energia mais baixa, de uma existência moldada por longos aprendizados de peso. Na outra, o tempo convive com uma presença ainda desperta, com uma vida que, apesar dos anos, continua em relação com uma tarefa, um afeto, um porquê. Ao longo destas páginas, procurei mostrar que o envelhecer é a expressão da relação que cada sujeito construiu com a vida. A espiritualidade ajudou a ver que ninguém envelhece apenas no corpo, mas também no modo como interpreta a finitude. A história do corpo mostrou que ninguém envelhece isolado das condições concretas em que viveu. A biologia e a educação corporal mostraram que o envelhecimento, embora inscrito em um sistema biológico que apresenta regularidades comuns, assume configurações distintas segundo a maneira como o corpo é educado. E este capítulo procurou mostrar que, atravessando todas essas dimensões, o envelhecer também exprime uma certa relação com a própria potência de existir. Nietzsche, Spinoza e Deleuze ajudaram a compreender por que alguns modos de envelhecer chegam ao tempo avançado ainda com desejo de vida, enquanto outros parecem ter sido lentamente persuadidos a retirar-se do mundo. O camelo e a criança ajudaram a pensar a diferença entre suportar e criar. O amor fati mostrou que envelhecer com inteireza supõe afirmar a vida em sua totalidade, reconhecendo beleza no simples fato de existir e atravessando sem recusa as tragédias inevitáveis do viver. O eterno retorno transformou o processo de envelhecer em prova ética da presença. O devir lembrou que oscilar é humano e que a questão decisiva é manter algum eixo capaz de nos trazer de volta quando a vida diminui. E o cavalo e o burro de Deleuze, lido a partir de Spinoza, ajudou a perceber que não basta nomear um processo comum, é preciso perguntar pelo modo de existência que cada trajetória exprime. No horizonte de tudo isso, permanece a finitude. Mas a finitude não precisa produzir apenas medo ou passividade. Ela pode produzir seriedade, pode devolver peso ao presente, pode fazer com que a pergunta sobre o envelhecer deixe de ser apenas "o que o tempo fará comigo?" e se torne também "como estou respondendo ao tempo que me atravessa?" É justamente nesse ponto que a reflexão precisa avançar, porque reconhecer a potência, a presença, o retraimento, o peso do passado, a oscilação e os modos de existir ainda não responde inteiramente a uma questão decisiva. Como alguém participa, de maneira mais consciente, da forma como vai se tornando quem é ao longo do tempo?
Se o envelhecer não é apenas destino biológico, nem simples efeito passivo das circunstâncias, então é preciso examinar mais de perto a relação que o sujeito pode estabelecer consigo mesmo no interior desse processo. Lembre-se mais uma vez daquelas duas figuras. Não as olhe apenas como dois resultados. Veja nelas duas formas de relação com a vida que se tornaram visíveis no tempo. E deixe que essa cena prepare a pergunta seguinte: de que modo alguém pode trabalhar sobre si, cuidar de si e participar da composição do próprio envelhecer? É essa questão que o próximo capítulo irá enfrentar.